5 minutos para as 3 horas da tarde, vamos falar um pouquinho de economia brasileira, pois é, que entra em 2026 cercada de incertezas e também de expectativas. Então, para analisar esse cenário aí do próximo ano, com projeções aí para o salário mínimo, juros e inflação, a gente conversa agora com o economista e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Gilberto Braga. Professor, feliz 2026, obrigado pela participação. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que estão com a gente. Feliz 2026. E a gente deseja para o nosso país em 2026 o que, professor? Ele entra mais fortalecido ou mais vulnerável do que acabou entrando no ano passado, 2025? Nós começamos 2025, um ano que acabou ontem, com bastante incerteza, sobretudo decorrente do cenário externo, com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e o tarifaço, que depois de penalizar o Brasil, a gente finalizou o ano passado com uma tributação negociada com a diplomacia, e isso fez com que, de alguma forma, o ambiente econômico se desanuviasse. Existem ainda várias questões que precisam ser tratadas no mercado interno, dentro do nosso umbigo, por assim dizer, que tem a ver com a questão do gasto público, tem a ver com esse marco fiscal e a taxa de juros ainda muito elevada. Mas existem boas notícias, a inflação está caindo, o desemprego também é o menor da série histórica, e isso tudo cria um cenário que a gente pode misturar e dizer que 2026 a gente inicia um ano muito mais otimismo do que iniciamos 2025. E já nesses temas que o senhor mesmo citou, professor, equilíbrio, né, das contas públicas talvez é o principal desafio para a economia brasileira. Já emendo se existe espaço também para uma queda mais consistente da taxa de juros para esse ano de 2026 também. Olha, a elevação do salário mínimo agora, a partir de hoje, com ganho real, isso pressiona o consumo. Temos um desemprego que é o menor dos últimos anos, com um aumento de remuneração média do trabalhador brasileiro. Isso também estimula o consumo e isso faz com que a taxa de juros provavelmente não será reduzida nessa primeira reunião de 2026 do Copom, que é quem fixa a taxa para o mercado brasileiro. Podemos esperar alguma redução a partir da segunda reunião que está prevista para o mês de março de 26, mas essa queda ela deve se dar de maneira suave ao longo do ano, não chegando a mais do que 3 pontos percentuais de redução. Em outras palavras, nós vamos ficar com uma taxa entre 12 e 12,50, variando 0,25 para menos a cada reunião do Copom, provavelmente a partir do segundo encontro desse ano. Isso vai trazer um pequeno alívio nas taxas particulares, nas taxas privadas, no cartão de crédito, nos juros do cheque especial, no consignado, mas ainda longe de poder se dizer que é uma taxa básica, baixa e que, de alguma maneira, vai trazer juros baixos, vai estimular, digamos assim, um crescimento econômico mais robusto. Então, a gente espera o início de um ciclo de queda da taxa de juros, mas, porém, uma queda bastante suave ao longo desse ano. Tá certo, professor. E para a gente já ir encerrando, queria pedir a gentileza de um recado, né, para o cidadão comum brasileiro, trabalhador brasileiro, mesmo com os estímulos, né, citados pelo senhor. O que dá para esperar de 2026? É um alívio econômico ou o trabalhador ainda tem que ir com um pouco de cautela? Olha, o trabalhador pode esperar uma inflação mais contida. Ela deve fechar 2025, quando sair a pesquisa, ao redor de 4,45, 4,40. Podemos esperar para esse ano de 26 algo em torno de 4,15, 4,20, portanto uma inflação menor, ainda sem pressão de alimentos, o que é muito importante para quem ganha pouco, o trabalhador de uma forma geral, quando vai ao supermercado, que são os itens que ele compra para a sua alimentação. Não tivemos problemas graves, apesar de toda a emergência climática nas culturas brasileiras. Então, para 2026, deveremos ter uma inflação mais contida,
apesar de termos um cenário eleitoral que traz um pouco de confusão, sobretudo nos primeiros meses do ano, onde as obras e o gasto público deverão ser acelerados por conta de toda essa disputa que se avizinha para outubro desse ano. Tá certo, professor. Desejo um ótimo 2026 para o senhor e agradeço demais a sua participação aqui no primeiro dia do ano conosco no Link TMC. Um abraço. É um prazer muito grande. Forte abraço a todos. Valeu, falamos com o economista, professor também do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Gilberto Braga, aqui conosco no Link TMC.